E o chilique de Abel Ferreira e o protesto de Leila Pereira parece que resultaram no jogo de ontem. O Flamengo foi roubado dentro do Allianz Parque, gente. Aquele pênalti não marcado, eu vou estar falando sobre isso, mas também vou falar sobre o Sampaoli. Vou criticar fortemente ele aqui pelas escolhas dele ontem, e ele mesmo assumiu o erro. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nem vou perguntar se você tá bem, se tá tudo certo, porque o jogo de ontem foi horrível. Horrível no começo do tempo, e no segundo tempo a gente ficou puto. A gente ficou chateado pelo que aconteceu, porque a gente viu que os jogadores entraram no segundo tempo e eles poderiam ter entrado no primeiro. E o Sampaoli admitiu o seu erro. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E assim o vídeo vai chegando em outras pessoas e você me ajuda muito. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando do clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. O Flamengo que deixa a gente feliz, mas às vezes estressa a gente, deixa a gente chateado com algumas coisas. Mas às vezes é culpa de algumas pessoas que estão lá dentro e eu vou falar sobre isso. Então eu peço a vocês que cliquem no botão de gostei e se inscrevam no canal. E gente, não tem como não falar do pênalti não marcado de ontem. Mas antes de falar disso, eu vou falar sobre o Sampaoli e sobre as escolhas dele. Ele mesmo chegou na coletiva e falou: a estratégia foi errada. Todo mundo sabia que a estratégia foi errada. Nos 10 minutos do primeiro tempo a gente já viu que estava tudo errado. Não tinha ali um jogador para criar a jogada para os pontas. Luiz Araújo não tinha como fazer nada, porque não tinha alguém para revezar com ele ali. Não tinha alguém para fazer dupla com ele ali para poder criar jogada para ele. Cebolinha, é o que eu venho falando, Cebolinha não rendeu o esperado até agora. Talvez seja a pior contratação do Flamengo até o momento. Aí o Sampaoli vem e deixa Bruno Henrique no banco, deixa Arrascaeta no banco e deixa Everton Ribeiro no banco. Gente, você não tendo o Gabigol também faz a diferença, o Gabigol tá machucado. E você deixa os principais jogadores do seu elenco no banco, você tá pedindo para perder o jogo ou empatar. A gente já não tinha o Eric Pulgar porque ele estava suspenso por conta de cartão. Aí você tem Thiago Maia, lento em campo. Você tem ali o Vitor Hugo, que ele, não sei se ele é meia, não sei se ele é volante. Ele é bom, mas ele precisa de jogadores mais habilidosos jogando do lado dele. E você tem o Gerson tentando alguma coisa lá na frente, mas o Gerson também precisa de um apoio, de um jogador mais refinado, de um jogador que crie jogadas. E o Sampaoli simplesmente não colocou esse jogador no primeiro tempo todo. E no segundo tempo, ao invés de ele já mudar tudo de cara, ele não fez isso. Ele foi colocando, coloca um Everton Ribeiro ali, coloca um Arrascaeta aqui. Aí aos 30 do segundo tempo ele colocou o Bruno Henrique. Aí a gente empatou o jogo. Um jogo que a gente saiu assim com uma sensação de derrota. Porque a gente poderia ter ganho e poderia ter avançado mais na tabela. Estamos em segundo lugar na tabela do Brasileirão, mas já vamos perder posição. Porque se o Grêmio empatar com o Botafogo, eles vão a 27. E se eles forem a 27, a gente está a 26 e a gente vai ficar em terceiro. Se o Grêmio ganhar, eles vão a 29 pontos. Se o Botafogo ganhar, eles vão a 36. E a gente está com 26 pontos. Se o Botafogo ganhar, eles vão ficar 10 pontos à nossa frente. Então, gente, a gente perdeu a oportunidade de conquistar ali os 3 pontos, saímos só com 1 ponto e a gente ficou muito chateado com isso. Gente, a diretoria, quando contrata um técnico novo, precisa chegar nele e falar: você tem total liberdade de mexer no time e fazer o que você quiser. Mas nos jogos contra Atlético Mineiro e Palmeiras, não se pode poupar, independente do cenário. A gente vai ter um jogo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, lá na casa deles, na Arena da Baixada. Aí a gente vai ver se ele vai querer poupar, se ele vai segurar os jogadores, se ele vai querer inventar. Tem que parar de inventar, de testar, justamente em jogo grande. Não pode fazer isso. Na Arena da Baixada é um jogo difícil. É um jogo em gramado sintético, assim como foi no Allianz Parque. Vai segurar os jogadores importantes? Não pode, né? Bruno Henrique não é mais reserva nesse time. Ou Pedro ou Cebolinha tem que sair. Não tem como. Esses dois jogadores juntos não jogam e individualmente não estão jogando nada. Mas ontem nem pude crucificar tanto o Pedro. Porque não tinha um jogador para dar a bola no pé dele. Ele não é jogador de velocidade. Ele não é jogador de conduzir a bola. Então o Pedro não foi tão culpado, mas também está vivendo um nível técnico abaixo. Precisa mudar a estratégia, precisa mudar o posicionamento. E gente, falando sobre o pênalti não marcado, como não marcar aquele pênalti? Eu não gosto de ficar chorando aqui por questão de arbitragem, não gosto de ficar reclamando dessas coisas porque é chato, eu sei que é. Mas ontem ficou na cara que aquilo foi pênalti. O Richard Rios, ele veio com o braço nas costas do Everton Ribeiro, fazendo carga, tirando o cara da bola, sendo que o Everton Ribeiro ele tinha tomado a frente, estava com posse de bola. E ele fez isso, ele tirou o Everton Ribeiro da bola com falta. E falta dentro da área é o quê? Pênalti. Ele não marcou esse pênalti. E isso que eu falo, gente, a choradeira do Abel Ferreira
E o protesto da Leila Pereira, esse lance de não querer falar com a imprensa, esse lance de ficar a todo momento colocando pressão na arbitragem, tá resultando em alguma coisa pra eles. Não vou ficar falando aqui que a arbitragem foi parcial, que apitou só pra um lado, não vou falar isso, porque quem faz isso são eles. Mas eu vou falar que quando a arbitragem entra pressionada, grilada com uma situação que já vem acontecendo há bastante tempo, é muito fácil dele errar. E principalmente aquele árbitro, Ramon Abate Abel. Já percebi que ele tenta ser o cara. Quando vai ter um lance, ele corre igual um louco pra cima do lance, tenta ver as coisas de pertinho, mas parece que não enxerga. As coisas têm que mudar, gente. Ontem foi pênalti, claro. E nenhum jogador do Flamengo, o que mais me incomodou ontem, foi os jogadores do Flamengo aceitar de boa o que estava acontecendo. Pênalti claro e os caras não iam pressionar o Ramon Abate Abel. Aí no lance seguinte, que o Rony estava impedido, o que eles fizeram? Foram em cima do juiz, só faltou o Abel Ferreira entrar dentro do campo. Os caras pressionam a arbitragem, gente. E se esse é o jogo que eles fazem, a gente tem que entrar nesse jogo para não ser prejudicado também. Porque eles foram em cima do Ramon Abate Abel e ele foi lá e analisou a situação no VAR. Ele foi lá e esperou, ouviu o VAR, mas num pênalti claro, os jogadores do Flamengo nem cobraram. E isso irrita. Porque a gente que é torcedor, vendo um jogo em pleno sábado, TV fechada, esperando o jogo acontecer há muito tempo, e quando acontece um jogo desse que pode ser um dos maiores assim do Brasileirão, o cara vai lá e poupa jogadores, a gente é prejudicado pela arbitragem, e os prejudicados pelo sistema não falam nada sobre isso, né? Não falam nada, porque quando não favorece a eles, quando não favorece assim mesmo, ninguém vai falar, não vou nem ser hipócrita, porque o Flamengo também faz isso. A gente não chega lá, a nossa comissão técnica nunca vai chegar e falar, erraram pro nosso lado e a gente vai assumir. Ninguém assume. Ninguém. Se erra para um lado, vai ficar tranquilo, porque errou para o nosso lado. Mas se erra contra a gente vai reclamar. E é isso que acontece no futebol brasileiro. Ninguém tem humildade para chegar e falar, erraram, a gente não deveria ter aceitado aquele pênalti, mas foi. Isso não acontece e nunca vai acontecer. Porque a vontade de ganhar é maior e exige, tem muito disso aqui. Então, gente, ontem foi um jogo para deixar a gente muito chateado e muito bolado. Eu fiz um pós-jogo muito estressado com isso. Peço a vocês que vão lá conferir o pós-jogo, eu tava muito bolado. Mas tive que falar as coisas. E, gente, uma situação que preocupa é a do Bruno Henrique. Se eu não me engano, foi o Luan, zagueiro do Palmeiras, deu um pisão no Bruno Henrique. E outra coisa, outra situação da arbitragem. O cara não levou nem cartão amarelo. Deu um pisão ali no Bruno Henrique, se eu não me engano, foi no tornozelo. E esse pisão, gente, deixou o Bruno Henrique muito tempo ali no chão sentindo dor. A gente até ficou preocupado. No final da partida ele saiu mancando e o Flamengo vai reavaliar ele para ver a situação do jogador. Eu acho que não foi nada tão sério assim. Mas preocupa, porque o Bruno Henrique ficou uma temporada e meia, sem poder jogar, por conta da lesão no joelho. Ele já teve várias lesões na vida dele como jogador. E essa do joelho foi a mais séria que ele teve. Junto com a do olho também que ele teve no Santos, que ele tomou uma bolada no olho e praticamente quase ficou cego, na verdade. Então preocupa, mas eu acho que vai dar tudo certo, que não vai acontecer nada de errado com o Bruno Henrique, nada de ruim, na verdade. E o São Paulo na coletiva, gente, falou sobre o Alan, que ele já vai poder fazer sua estreia na quarta-feira. O jogador que tá fazendo ali 2 treinos por dia, no caso o treino integral, treino para poder voltar à sua forma física o quanto antes. Ele que tava com uma lesão na coluna, estava sem jogar, se eu não me engano ele nem estreou pelo Brasileiro, do Galo. Então, é um jogador que ele planeja dar oportunidade. O Luiz Araújo, falando do Luiz Araújo, ele jogou ontem. Eu acho que foi errado colocar o cara no começo do jogo sem um meia para criar jogadas ali para ele. Se ele é ponta, ele não é um jogador que você vai esperar que crie jogadas. Ele pode até fazer umas jogadas de linha de fundo, mas se não tiver ninguém para revezar ali com ele, para estar do lado dele, para fazer a bola chegar até ele ou receber o passe dele, gente, não vai adiantar. Thiago Maia não sabe fazer essa função. Gerson estava jogando lá pela esquerda e mesmo assim também não faz essa função com tanta habilidade. E o Vitor Hugo também, gente. O Vitor Hugo parece que ele rende mais quando tem um jogador ali do lado dele para jogar junto com ele. E falar sobre Gabigol e Léo Pereira, gente. Gabigol e Léo Pereira vão voltar na quarta-feira. O São Paulo disse que planeja já relacionar os jogadores. Eles que torceram o tornozelo dele no último jogo no Maracanã. Infelizmente o gramado do Maracanã tem prejudicado o Flamengo, tem prejudicado o jogo. E isso é muito chato, porque faz muito tempo que o gramado não tem aquele glamour, não tem aquele negócio de falar, caraca, o gramado do Maracanã é bom, o gramado do Maracanã é um tapete. Infelizmente isso é por conta do número de jogos, por conta de ter o Fluminense jogando dentro do Maracanã junto com o Flamengo sempre, porque eles também gerem o estádio, e isso atrapalha bastante. Então o São Paulo planeja dar oportunidade pro Alan, tem de relacionar o Léo Pereira e o Gabigol. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês, tomara que o Alan fique em condições de jogo o mais rápido possível, porque Thiago Maia tá precisando sentar no banco. De verdade. Ele tem se tornado um jogador muito displicente.
Ontem ele tirou a bola, ao invés de ele tirar pelo menos pra linha de fundo, ele deu um passe. Se eu não me engano, foi o Dudu que fez o gol, né? Ele deu um passe pro Dudu. Ele jogou a bola no pé do Dudu e falou, faz o gol. Foi praticamente isso. O jogador tem que ser consciente até na hora de tirar a bola no sufoco. Se não der pra tirar pra frente, joga pro escanteio, joga pra fora, joga lá fora a bola. Mas não deixa tomar o gol. Palmeiras não jogou nada no segundo tempo. No primeiro tempo foi por conta dos erros de Sampaoli. A conta desse jogo tá tudo nas mãos de Sampaoli e uma parcela também na arbitragem. As coisas têm que mudar, gente. As coisas têm que mudar em relação a nós. Se a arbitragem não vai mudar, se algumas coisas daqui no Brasil não vai mudar, a gente tem que mudar nosso jeito de agir. Cobra a arbitragem também, faz pressão também. Não coloca time reserva pra jogar contra um time que ganhou a final contra a gente da Libertadores e também da Supercopa esse ano. Vai pra cima, mostra que isso aqui é Flamengo. Foda-se o jogo de quarta-feira. Tem um jogo de quarta-feira? Tem, beleza, a gente já tá com placar. Tá ganho alguma coisa? Não tá. Mas o time de Jorge Jesus não ficava sendo poupado o tempo todo, não. Jorge Jesus ia com o time na quarta, ia com o time no domingo e conseguiu os resultados. E foi campeão de 2 competições importantes, que foi o Campeonato Brasileiro com uma vantagem absurda e foi a Libertadores. Então não pode dar mole. Não pode. Então o São Paulo tem que mudar essa mentalidade. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Me desculpe por ter me exaltado aqui. É que irrita, gente. Irrita de verdade. Tamo junto. Valeu.